Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 95ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Espero que você esteja aprendendo e muito a Palavra de Deus. Nós estamos estudando versículo por versículo, então não tem como você deixar de aprender esta gloriosa Palavra. Então curta, compartilhe, vai passando para os seus amigos, familiares, para que também aprendam esta palavra gloriosa. Amém? Nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Paulo tinha um carinho muito especial por esta igreja. Então, Paulo ali está falando, clareando algumas dúvidas, que eles tinham. Ali na aula passada nós falamos sobre purificação, sobre construção. Paulo fala de que uns semeiam, outros regam, outros colhem, fala de Apolo, fala dele, Então nós temos aqui Paulo falando e esclarecendo muitas coisas para eles. Então nós vamos dar continuidade. Então abra aí a sua Bíblia, nos acompanhe na sua Bíblia, às vezes a sua versão é diferente da nossa, então você vai poder acompanhar e ter mais clareza nos versículos que estamos falando. Então, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 14 e 15. E a palavra de Deus diz: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas ele mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Então, permanecer é uma obra bem feita, é isso que Paulo quer dizer. Então, Paulo fala às pessoas que receberam Jesus, aqueles que verdadeiramente estão andando conforme a palavra que ele tem ensinado. Então, uns vão ter a sua obra honrada, outros a negligência não vai passar em branco, danos irão acontecer. Então, vai trazer sofrimento, mas o fundamento é Cristo, e ele se arrependerá através do fogo. Então, deste sofrimento, ele vai se arrepender por aquilo que ele deixou de fazer, por aquilo que ele fez errado. Então, tem o fundamento. Então, ele constrói errado e Deus chama a atenção dele. Então, vai ser passado pelo fogo. Verso 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, Paulo fala, considerando a igreja, vocês todos, a ideia aqui não é suicídio. Alguns aí levam esse lado, mas não é Paulo falando sobre suicídio. Paulo está falando dentro do contexto, lá atrás que nós estamos falando sobre divisão, sobre dissensão. Deus quer edificar e a pessoa está destruindo. Então, sagrado, ele está falando no sentido de santo para Deus. Então, Paulo diz que é para terem cuidado com a forma de vida que estão levando. Então, Paulo chama atenção. Se você é um cristão, você tem que andar pela palavra de Deus. Então, aquele que anda pela palavra de Deus, ele anda corretamente, ele obedece esta palavra poderosa e dessa maneira ele vai ser abençoado. Caso contrário, se ele aceitou Jesus, mas está andando errado, Deus o vai passar pelo fogo. Então, ele vai ter consequência das suas atitudes até que ele se arrependa. Agora, Paulo vai falar sobre a sabedoria humana sem valor. Na outra aula, nós falamos ali, fizemos uma comparação sobre sabedoria humana e sabedoria de Deus, Então, agora, Paulo vai falar da sabedoria humana que não tem valor. Então, verso 18 e 19, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste século, faz-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus.
Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Então, o assunto da sabedoria humana era muito forte entre os coríntios. Se alguém se considera sábio nos seus próprios conhecimentos, se faça de burro. Quem não tem conhecimento, é isso que Paulo está dizendo, ignorante. Alguém que entendeu que a sabedoria humana não é sabedoria de Deus. Então, a sabedoria deste mundo é loucura porque ela é passageira. Ela é focada no ser humano. A sabedoria de Deus considera o tempo presente e a eternidade, considera os planos de Deus, considera salvação, considera santificação. Isso tudo faz parte do reino de Deus, que são as coisas que nós temos que levar em conta em primeiro lugar, para que a justiça de Deus esteja sobre a nossa vida. Então, Paulo também usa Jó, capítulo 5, verso 13, abra lá e leia. Os sábios se acham espertos, mas os planos estão nas mãos de Deus. Você pode fazer planos, mas na verdade quem os realiza é só o Senhor. Verso 20 e 21, e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Deus não despreza a sabedoria humana, que nós construímos, aquilo que nós aprendemos, a ciência, o estudo. E pensamentos vãos são pensamentos que as pessoas se baseiam somente neles. Então, não consideram a vontade de Deus. Mas aquele que é sábio, sim, tem instrução, tem conhecimento, ele é sábio aos olhos de Deus também, mas a sabedoria de Deus está na vida dele. Verso 22 e 23, então seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, segundo o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, Deus deu para vocês tudo que vocês precisam, e são muitas, não só Paulo, mas Deus deu grandiosas coisas para vocês. E reconheçam isso, mas vocês precisam de Cristo. A sabedoria que desconsidera Deus é uma sabedoria fracassada, é uma sabedoria vã. Tudo vem de Deus para nós. Então, nós vamos dar continuidade a esta primeira carta de Coríntios, e vamos falar um pouco sobre este capítulo 3 que nós estamos fechando. Vamos entrar no capítulo 4, onde Paulo vai falar sobre a condição de apóstolos. Então, neste capítulo 3, Paulo prega sobre o caráter da sua pregação, prega sobre a verdadeira sabedoria, o conhecimento, o ensino do Espírito Santo. As dissensões demonstram falta de espiritualidade, a responsabilidade dos que ensinam e a sabedoria humana sem valor. Foi isso que Paulo falou no capítulo 3, ele está ensinando, está aí corrigindo ali os coríntios daquela primeira igreja. Agora Paulo então vai falar da condição de apóstolo. Então nós estamos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, Paulo está falando aqui dos apóstolos. Paulo está falando de ministro, diácono, mas no grego aqui, o peretes, pessoa que remava na parte inferior do navio. Ideia é de subordinação a Cristo. Então, os homens devem olhar para os apóstolos e considerá-los subordinados a Jesus.
estamos aqui para servir, né? Dispenseiros, administradores de grandes propriedades, sob a orientação de um senhor. Aquele que administrava é que tudo aquilo não é seu, né? Como nós já estudamos, nós somos apenas mordomos do Senhor aqui nesta terra. São pessoas que recebem dons de Deus, missões de Deus, mas não são delas, mas do próprio Deus, né? Mistérios, coisas que antes não reconhecia e que a partir de agora passam a ser conhecidas. Paulo fala do Evangelho, Paulo fala das coisas que Jesus traz ao conhecimento das pessoas. Não podem ser encontrados corruptos nos que estão administrando. Então, eles têm que ser fiéis, né? Tem que ser servos fiéis, bons administradores da sua vida e dos dons que Deus tem dado a eles. Verso 3 e 4, toda vida a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguí a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, estamos aqui no contexto de Coríntios julgarem Paulo. Eles estão achando que Paulo é fraquinho, né? Paulo não tem aquela eloquência no pregar, né? Então, Paulo está falando que a mensagem ele prega pode ser loucura para eles, não tem problema. Mostra que os dispenseiros de Deus não se abalam com o julgamento humano. Paulo diz que não se importa de o julgarem, porque o que importava era o julgamento de Deus a respeito dele, e que ele estava com a sua consciência completamente limpa. Ele pregava o evangelho que Jesus entregou a ele. Agora, o que eles achavam dele, ele pouco estava ligando para isso, para esse tipo de julgamento. Verso 4 e 5, portanto, não julgueis antes do tempo, até que o Senhor, o qual não trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas manifestará os desígnios dos corações, e até então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, era para discernir as coisas falsas, falsos ensinos, falso mestre. Ele se refere à crítica sem fundamento, crítica condenatória. O Senhor é que fará esse julgamento. Então, espere até a volta do Senhor, né? Deixe que ele julgará naquele tempo próprio. Mostrará o que ninguém vê e julgará o que está dentro do coração. Então, não se antecipe em julgar as pessoas, né? O julgamento pleno, definitivo, total, correto, está em Deus e não haverá apelação, né? Aqui nós temos a segunda instância, a primeira instância, a terceira instância. Para Deus, não. É uma instância só. Então, o julgamento humano não é correto e esse julgamento é parcial, porque nós aguardamos o julgamento do Senhor. Agora, a reprovação severa. Capítulo 4, verso 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendeis isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um detrimento do outro. Então, Paulo trabalha o partidarismo, reprovando este comportamento. Então, não faça além do que está sendo ensinado. Não queira ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Ele precisa da sua obediência. Verso 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Paulo utiliza de uma figura imaginária, que ele faz perguntas, né, sobre questões que vão trazer ensinos à igreja de Corinto.
Então você é bom no que faz por algo que vem de você mesmo? O que tens recebido não vem de vós, vem de Deus. Então quem te faz ser de valor? O que temos foi dado por Deus e a glória devida é para Ele. Somos servos humildes, glória a Deus e não a nós mesmos. A glória é do Senhor. Verso 8 e 9. Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus vos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos considerados a morte, porque nos tornaremos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Os coríntios consideravam-se autossuficientes em tudo. Isso poderia ser positivo a pessoas independentes. Mas o texto, Paulo diz que era negativo. Ele era orgulhosa. Essa autossuficiência não era boa para eles. Vocês se acham reis, precisam aprender, precisam crescer. Duas realidades, nós temos a física e a espiritual. Paulo fala do difícil ministério, em contraste com as atitudes dos coríntios. Paulo explica que se os apóstolos, que eram dispenseiros de Cristo, estavam em último lugar, como os coríntios eram orgulhosos daquela maneira? Então eles deveriam seguir o exemplo dos apóstolos, deveriam ser humildes e reconhecerem a mão de Deus em tudo. E Paulo fala isso para nós hoje. Não é para a tua glória, não é porque você é uma pessoa instruída, você é uma pessoa culta, mas é pela sabedoria de Deus em sua vida, é pela palavra de Deus que tem que aparecer na sua vida e não você mesmo. Então deixe o orgulho, e às vezes nós nos ensoberbecemos, porque pregamos uma palavra onde as pessoas têm ali, que beleza, não. Esta palavra está confrontando as pessoas, está fazendo você chorar, está fazendo você se arrepender, e esse é o verdadeiro evangelho. Não é só que Deus é bom, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não. Nada vai te faltar se o Senhor for o seu Senhor. Então as pessoas querem que Deus derrame bênção sem medida sobre a vida dela, mas Deus não é o Senhor delas. Deus não vai cuidar de você se você não estiver na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É assim que funciona. 10 e 11. Nós somos loucos por causa de Cristo. E vós, sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede, nudez e somos esbofeteados, e não temos morada certa. Então, loucos eram vistos como loucos pelas pessoas. Paulo usa de ironia aqui, dizendo que eles são sábios em Cristo e nós loucos, vocês sábios. Ironia não era a verdade dos fatos. Então a ideia é que se os apóstolos que receberam de Cristo a missão eram humildes diante das provações, eles, os coríntios que se achavam sábios, cheios de si, não tinham sabedoria que achavam ter. É difícil isso, né? Não podemos esquecer que somos humanos, mas também somos humanos para reconhecermos que o Senhor é quem dirige a nossa vida. Então nós nos arrependemos, nós falamos com Deus e Ele verdadeiramente derrama do seu perdão sobre a nossa vida, renova a sua sabedoria em nós. Verso 12 e 13, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos reconciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo.
escória de todos. Olha que palavra forte. Paulo dá exemplo do trabalho dele com os outros apóstolos e a postura tomada em cada situação. Demonstra como as pessoas os viam como lixo e escória do mundo por seguirem a Cristo, que morreu na cruz de forma maldita. Paulo faz um contraste da humildade dos apóstolos com o orgulho dos coríntios. Então, Paulo agora vai aconselhá-los como pai. Então, a admoestação de Paulo como um pai. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 14 e 15. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, Paulo não tem o objetivo de humilhar os coríntios, mas advertir, repreender amorosamente por erro cometido, como um pai quebra o ritmo pesado do verso anterior. Preceptor escravo que, com autorização dos pais, cuidava da educação e proteção dos filhos do seu senhor. Eram tutores, né? Como nós falamos, é um pedagogo, né? Um pedagogo, na verdade, que podia ensinar. Mas era um escravo ainda. Paulo se considera como pai espiritual desses irmãos de Corinto. Queria, então, abençoar a vida deles. Então, verso 16 e 17, Paulo diz assim: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Então, nós temos aqui Paulo se colocando no papel de pai amoroso, que pode ser imitado. Ele diz aqui que trabalhou esses irmãos para Cristo, não para ele. Paulo imitava Cristo, então poderia ser imitado por eles. Não sabemos quando Paulo mandou Timóteo a Corinto, mas o enviou para solucionar questões que estavam acontecendo na igreja e tinha a função de testemunhar esses caminhos. E Paulo então faz esta crítica a eles que estava recebendo. Paulo então se coloca como servo, como pai amoroso, como uma pessoa para que eles pudessem imitar, porque Paulo imitava a Cristo. Então Paulo não era desqualificado, como alguns achavam. Ele era um apóstolo respeitado e honrado. Verso 18 e 19, alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ter ido convosco, mas em breve irei visitar-vos. E se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Algumas pessoas achavam que Paulo não teria coragem de voltar àquela igreja. Paulo diz que vai visitá-los, sim, e só não acontecerá se Deus o impedir. Saberei não do falatório, mas vou confrontar o poder dessas pessoas com o poder de Deus. E é bem isso que acontece conosco. Alguns se rebelam, saem da igreja, saem dizendo que a palavra é fraca, assim como falavam de Paulo, que Paulo não sabia pregar. Mas, num determinado tempo, Deus nos honrará e mostrará que a palavra deles de nada valeu, porque o poder de Deus é muito maior sobre a vida deles, assim como como esta palavra de Deus em nossa vida. Verso 20 e 21, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis?
Irei a vós com vara, eu com amor e espírito de mansidão? Então, Paulo quer dizer que o reino de Deus não é um amontoado de palavras sem sentido, mas se prova com o poder de Deus, milagres, conversões, transformações de vida. A vara é a disciplina. E Paulo espera que essas pessoas caiam em si, se arrependam para não chegar lá como discipulador. Paulo quer chegar lá amorosamente, né? Como ele diz aqui, com o espírito de mansidão. Amém? Vamos parar por aqui a nossa aula hoje, já falamos bastante. Paulo tem nos ensinado muito, então preste muita atenção nessas cartas do apóstolo Paulo, que elas também são para nós hoje. Amém? Tenha um excelente domingo junto com a sua família, junto com Jesus. Continua aí com Ele, porque grandes coisas Ele pode fazer na sua vida. Espero que tenha aproveitado muito bem esta aula. Então, até a próxima aula, se Deus assim o permitir. Amém? E um beijo grande no seu coração.